Uma dúvida muito comum é o que significa liberdade financeira, que tanto tem se falado ultimamente. Liberdade financeira não é nada de você ter que ficar rico, isso não é uma obrigação, todo mundo é obrigado a ficar rico. Na verdade, a gente tem um livre-arbítrio, então o que me satisfaz pode não te satisfazer, e assim por diante. Então, nem sempre a pessoa que tem liberdade financeira ela tem muito dinheiro. Agora, o fato é que eu já conheci pessoas que não têm uma renda tão alta e ele tem liberdade financeira porque ele sabe administrar aquele valor que ele recebe mensalmente. Eu conheço particularmente uma pessoa que ele recebe somente aluguéis de kitnets que ele construiu no terreno dele e ele já parou de trabalhar desde novo e ele vive desses rendimentos. Lógico que não é uma renda muito alta, mas ele sabe administrar muito bem, ele corta determinados custos que iria impactar negativamente nesse modo de sobrevivência dele. Mas eu conheço também pessoas que ganham 10, 20, 30 salários mínimos, ou seja, e gastam tudo. Então ele continua sendo um prisioneiro do dinheiro. Muitas das vezes esse tipo de perfil ele trabalha com algo que não gosta, ele tem que cumprir horário e, na verdade, ele está preso a essa situação, porque ele não pode abrir mão desse trabalho que ele possui hoje, porque ele tem muitas dívidas, muitos empréstimos para pagar, e ele tem que ostentar, bancar aquele luxo, né, desnecessário, então ele acaba não tendo liberdade. Aí você pega uma pessoa que vive de kitnets, que ganha aí 3, 4 salários mínimos de renda mensal e está na praia todo dia, e o cara que ganha aí 10, 20, 30 salários mínimos, vamos usar assim como um parâmetro, ele continua escravo. Enquanto ele está indo cumprir horário todo dia, o outro que tem liberdade financeira porque sabe administrar aquilo que chega às mãos dele, ele está usufruindo aí do dom da vida, né? Da liberdade dele, de tempo, de tudo. Então, assim, quando você começa a aprender sobre educação financeira, você consegue alcançar a liberdade com o que você tem. Lógico que depende muito do que você tem de despesa. Então, se a sua despesa ela ainda é alta em relação à sua renda mensal, você tem que trabalhar de forma profissional, investir na sua carreira, para que você venha aumentar a sua remuneração e você ter uma folga maior para poder sobrar mais dinheiro para investir. Então, se você é um vendedor, comece a atuar para virar um supervisor, para virar um gerente, um diretor, ou quem sabe se preparar para montar o seu próprio negócio. Só que quando você vai fazer essa transição de carreira, seja mudança de emprego ou montar um negócio, quando você tem uma reserva financeira, é muito mais fácil e vai te dar um estresse bem menor. E outro detalhe, falando de estresse, a liberdade financeira, ela traz também conforto, ela traz mais paz e menos problema de saúde, problema emocional dentro das famílias, porque não é saudável uma criança crescer dentro de um lar e ver os pais brigando porque falta dinheiro, porque não souberam administrar. E isso não ocorre somente em famílias que possuem uma renda baixa, que possuem uma certa dificuldade financeira. Como eu falei, isso acontece também com famílias que possuem uma renda alta, mas gastam demais, querem ostentar. E aí os filhos, eles ficam naquela montanha-russa, né? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Uma hora ele vê o pai com um carrão, ostentando. Na outra hora o pai perdeu o carro porque o banco tomou, não aguentou pagar. Então essa gangorra, isso não faz bem emocionalmente para os filhos, para as crianças que estão enxergando aquilo. Isso vem causar traumas depois de adulto. Essa criança ela pode se tornar um miserável, ou seja, ele quer gastar o mínimo possível, ele economiza até em algo que não seria para economizar, ou então ele vai ser um gastador desenfreado, porque como ele cresceu na escassez, ele viu a dificuldade dentro do lar dele, ele vai crescer gastando demais. Então, assim, isso não é saudável. Então, além da liberdade financeira te entregar liberdade de tempo, ela traz também uma liberdade, uma saúde emocional, saúde física, porque a gente sabe que o problema emocional ele afeta também o físico.
Então a liberdade financeira é muito mais do que a gente falar somente de dinheiro. O principal da liberdade financeira é você saber administrar, começa principalmente pelo seu mindset. O que seria o mindset? A sua mentalidade, a sua mudança de pensamento. Eu faço até uma relação entre saber administrar o dinheiro e você também saber administrar o seu corpo em relação à alimentação e exercício. A maioria das pessoas, elas sabem o que não pode comer, o que faz mal. Um exemplo, excesso de açúcar, refrigerante, gordura, fritura. Elas sabem que precisam também de praticar exercício e não fazem, mesmo sabendo. Da mesma forma é em relação ao dinheiro. Elas sabem que tem que gastar menos do que elas ganham. Elas sabem que seguir uma determinada moda ou ser influenciado por outros para poder adquirir coisas não faz bem a elas, mas mesmo assim elas continuam fazendo. Então a primeira mudança tem que começar na sua mentalidade, para depois você começar a colocar em prática essa questão da investimento, do controle financeiro. Hoje tem uma situação que eu acho muito interessante, inclusive eu vou deixar aqui uma sugestão, está no Netflix, que são 2 episódios que falam sobre minimalismo, que são 2 pessoas que estão instituindo isso nos Estados Unidos, divulgando essa questão de você viver com menos, de você abdicar do consumo desenfreado, de você ter que consumir porque você está sendo pressionado, você está sendo a todo tempo abordado na internet. Né? Para quem não sabe, hoje as mídias sociais, elas acompanham tudo que você curte, que você compartilha. Então ela sabe exatamente quais são os seus gostos, quais são as suas opções de compra, e a tendência é ela te bombardear o tempo inteiro com propaganda de algo que você tem interesse. Então assim, a todo momento tem que fazer esse exercício e esse acompanhamento aí de controlar a sua mentalidade para você não ser impulsionado a esse tipo de consumo. Então, o básico da liberdade financeira para você alcançar isso é você gastar menos, é você criar algo, criar formas de aumentar a sua remuneração, caso você não esteja satisfeito e não tenha mais onde cortar. Se não tem mais onde cortar a despesa, se você já cortou tudo que é supérfluo, agora você tem que ter um objetivo de criar uma renda extra, de crescer na empresa que você trabalha, de fazer um curso ou de montar um próprio negócio. Então, liberdade financeira é isso, não é nada de ficar milionário, bilionário. Isso é possível para quem deseja, sim, agora você tem que pagar um preço para isso. Tem que ver até que ponto você está disposto a se tornar um milionário ou um bilionário, porque a gente sabe que o preço para chegar nesse patamar, ele é alto. E qual que é o objetivo disso? Para que você quer ter esse tipo de posicionamento, tanto financeiro quanto social? Se for só para impressionar os outros, eu já te digo que é uma furada, que isso vai te trazer mais malefício do que benefício. Então fica a dica aí, vamos para cima, aí, liberdade financeira para todos. Eu desejo que todos possam alcançar isso e podem contar comigo aí e fazer perguntas que a gente tenta ajudar na medida do possível, ok? Um abraço!